Olá, tudo bem? Você já ouviu falar sobre potência de base 10? Para que servem as potências de base 10? Como utilizar? Quando um número é grande demais ou ele é pequeno demais, geralmente escrevemos esse número em forma de potência de 10. No vídeo de hoje, nós iremos ver como escrever, como utilizar um número na potência de base 10. Você está preparado? Então vem comigo. Bom, para falarmos de potência de 10, vamos lembrar o que é uma potência. Bom, uma potência é qualquer número que é escrito dessa forma. Nesse caso, nós temos aqui uma estrutura, e nessa estrutura nós chamamos da seguinte forma. Lemos assim: A elevado a B é igual a C. Quem é esse A? Quem é esse B? E quem é esse C? Como chamamos cada um deles? O A é a nossa base, é o número que fica na base da potência, enquanto que o B é o expoente. E o C é a própria potência, ou seja, é o resultado dessa estrutura. Ok? Então vejam bem, o que a base indica? O que o expoente indica? Na realidade, a base indica quais são os meus fatores, porque a gente transforma uma potência em multiplicação de fatores iguais. Então, na realidade, o A, que é a base, vai se transformar em fatores, vão ser os nossos fatores. O B representa a quantidade de vezes, que é o expoente, representa a quantidade de vezes que essa base ou que esses fatores vão se repetir. E o C é o resultado propriamente dito da potência. Então aqui nós temos aqui, o expoente nada mais nada menos fornece a quantidade de vezes que a base deverá ser repetida em forma de produto. Por exemplo, aqui nós lemos 5 elevado a 4. O 5 passa a ser a nossa base, o 4 o nosso expoente. Ou seja, o 5 então vai se transformar em fatores. Fatores iguais, no caso. Quantas vezes? Como o expoente é 4, então é 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. Aí é só multiplicar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5 dá 625. Logo, 5 elevado a 4 nada mais é do que 625. Ok? 2 elevado a 5. Aqui também nós temos uma outra potência como exemplo. 2 elevado a 5. O que é 2 elevado a 5? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 5 vezes. Por que são 5 vezes? Porque o expoente é 5. E aí é só multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Então, 2 elevado a 5 é igual a 32. E quando o expoente é negativo, o que acontece? Na realidade, quando o expoente é negativo, nós estamos trabalhando com base, vamos trabalhar então com o inverso da base. Como assim? 3, por exemplo. O que seria o inverso de 3? O inverso de 3 é 1 sobre 3. Então, 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado a 2. O 1 passa a ser o nosso numerador da fração, porque aqui é como se tivesse um número 1 embaixo, lembra disso, tá? Aqui é como se fosse 3 sobre 1 elevado a menos 2. O expoente fica positivo, e aí nós temos então o inverso de 3, que é 1 sobre 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é igual a 9. Aqui também é como se tivesse 1 elevado a 2. 1 vezes 1 dá 1. Ok? Então, 3 elevado a menos 2 nada mais é do que 1 sobre 9. Lembrando que toda vez que você tiver uma potência onde a base é negativa, você inverte a base e o expoente fica positivo. Tudo bem? Então, vejam bem. Agora nós vamos passar, propriamente dito, para as potências que nós chamamos de potência de base 10. Afinal de contas, aqui eu estava apenas revisando o que é uma potência. Então vamos agora para as potências de base 10. As potências de base 10 talvez sejam uma das potências mais importantes, como está dito aqui, porque ela é muito usada em outras, vamos dizer assim, em outras áreas de conhecimento, como por exemplo a física, quando um número, e a química também, quando nós temos um valor
muito grande, por exemplo, a distância entre dois planetas. Geralmente nós representamos essa distância em ano-luz, e é um valor bastante grande. Então nós usamos a potência de 10 para transformar para que esse número que seja muito grande, ou seja, que tenha uma quantidade muito grande de zeros. Geralmente é assim, nós temos uma quantidade grande de zeros. A gente transforma então para a potência de base 10. A mesma coisa acontece quando nós estamos trabalhando com um número pequeno demais, como por exemplo a massa de um elemento químico, que geralmente esse número é muito pequeno, também é composto de vários zeros, só que com vírgula, 0, alguma coisa, com bastante quantidade de zeros. Também transformamos esse número em base 10. Está aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui no caso 10 elevado a 0, a gente lembra que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 1 é o próprio 10. 10 elevado a 2, então, é 10 vezes 10, que no caso é 100. O 2 representa nada mais nada menos a quantidade de zeros que vão ser acompanhada do número 1. O número 1 vai ser acompanhado de quantidade de zeros, dependendo do expoente. No caso aqui 3, então nós temos 3 zeros. No caso 4, nós temos 4 zeros. No caso 5, 5 zeros. E assim por diante. Então aqui no caso é 10 elevado a n, é uma forma genérica de representarmos uma potência de base 10. Então significa dizer que eu tenho uma quantidade n de zeros, tá? Já que o expoente é n. Então aqui nada mais nada menos está escrito o que eu acabei de dizer. As potências de base 10 são formadas pelo algarismo 1 seguido de zeros de quantidade igual ao número do expoente. Se o expoente for 2, 2 zeros. Se o expoente for 100, 100 zeros e assim por diante. Tá? Se quisermos representar a potência 10 elevado a 25, nós teremos que colocar o número 1 seguido de 25 zeros. Portanto, a potência 10 elevado a n é formada pelo número 1 seguido de n vezes o número 0, como estava representado aqui na forma genérica. 10 elevado a n é o número 1 seguido de n números zeros. Okay? E se o expoente for negativo? A gente vai proceder da mesma forma que procedeu anteriormente com as potências de base de expoente negativo. Nós pegamos o inverso da base, e colocamos também a quantidade de zeros que o expoente indicar. Por exemplo, 10 elevado a menos 1 é o inverso de 10, que é 1 sobre 10 elevado a 1. 10 elevado a menos 2, 1 sobre 10 elevado a 2. 10 elevado a 3, 1 sobre 10 elevado a 3. Isso quando a gente coloca em forma de fração, 1 sobre 10 elevado a 2, dessa vez a gente vai não mais colocar o número 1 seguido da quantidade de zeros, mas nós vamos ter, por exemplo, aqui são número 2, significa dizer que eu vou ter duas casas depois da vírgula. Você vai ter duas casas depois da vírgula, sendo que o último número sempre vai ser o número 1, quando a gente tem potência de base 10 com expoente negativo. O último número vai ser 1. E aqui, depois da vírgula, à direita da vírgula, nós temos duas casas. E essas duas casas, quem vai dizer exatamente o expoente. Aqui, ó, o expoente é 3, então são 3 casas, contando com o número 1. Então, 10 elevado a menos 3 é 0,001. 1, 2, 3. O expoente 3. 10 elevado a menos 4 é 0,123 zeros, mais o número 1, 4. Então, 4 algarismos à direita da vírgula. Generalizando, nós teremos que 10 elevado a menos n vai ser 0,00000, a quantidade de zeros seguida de número 1 indicado pelo número n. Como assim? Se o n for 10, vão ser 9 zeros mais o número 1, que é para completar o 10. Se o n for 5, vão ser 4 zeros mais o número 1, que é para completar 5. Quer dizer que vão ter 5 algarismos depois ou à direita da vírgula, contando o número 1. Tá? Então aqui você conta o número 1. Então 10 elevado a menos n nada mais é do que 0,00000, uma quantidade de zeros que seja uma unidade a menos do que o n, porque nós teremos o número 1 que vai completar a quantidade n. Tudo bem? Então vamos ver aqui como exemplo a transformação desses números aqui em potência de base 10. Número 30, como eu poderia escrever ele em potência de base 10? É só você ver que 30 é como se ele fosse 3 vezes 10. 30. 3 vezes 10. 400 nada mais é do que
4 vezes 100. Aí eu transformo esse 100 em potência. Então, aqui no caso aqui ele tem quantos zeros? 2. Então, é como se fosse 10 elevado a 2. Tá? A quantidade de zeros vai indicar o expoente da potência. Então, aqui é 4 vezes 10 elevado a 2. 400. 5.000 é a mesma coisa que 5 vezes 1.000. 1.000, 3 zeros, então isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 3. Nós temos aqui 320.000. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4. Então isso aqui é a mesma coisa que 32 vezes 10.000, 4 zeros. 32 vezes 10.000, ou seja, 32 vezes 10 elevado a 4. Nesse caso, nós já temos números com casas decimais, número decimal. Aí a gente vai ter que considerar a quantidade de casas decimais que tem à direita da vírgula, contando com o número 24. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Então isso aqui é a mesma coisa que 24. Ok? Então são 8 casas decimais, então 24 vezes 10 menos 8. 0,02. São duas casas decimais à direita da vírgula, então isso aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Duas casas decimais. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, então é 6 vezes 10 elevado a menos 5. É só contar quantas casas decimais tem à direita da vírgula que vai representar o expoente negativo. No próximo vídeo nós iremos trabalhar o que chamamos de notação científica, que é uma aplicação das potências de base 10. Então eu espero você no próximo vídeo. Até lá e no mais, tchau!